Tudo bem, galera? Com vocês? Então vamos aí iniciar mais uma videoaula. Aqui quem fala é o professor Eduardo Galvino, né? E vamos aí com mais uma videoaula de ciências e biologia, né? Para contribuir aí com o seu conhecimento. O tema de hoje é Sistema Terra-Sol-Lua, né? Ou seja, os astros que que estão diretamente ligados à nossa sobrevivência e aos fenômenos que acontecem, né, conosco aí no planeta Terra. Então, dando início à aula, tá? Então, primeiramente, vamos fazer uma classificação dos astros, né, Terra, Lua e Sol. Então, a Terra, como você já sabe, é um planeta. Por que planeta? Porque gira em torno de uma estrela que é o Sol. Não tem luz própria, portanto não emite luz e nem calor. Já a Lua é um satélite, por quê? Porque gira em torno de um planeta, no caso a Terra, e também não tem luz própria, portanto não emite luz e nem calor. Tá? Na próxima videoaula a gente vai ver um pouquinho mais sobre esse astro tão importante para nós, que é a Lua. E o Sol, que é uma estrela, pois produz luz própria, portanto emite luz e calor, além de ser um astro de tamanho elevado em relação aos planetas e satélites. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho aí sobre o nosso sistema solar, né? Sobre como ele foi formado, tá? Então vamos lá. A Terra, né, é um planeta localizado no sistema solar. Estima-se que esse sistema, né, ele foi formado há cerca de 4,5 bilhões de anos atrás. No caso, a Terra, né, ela foi originária do sistema solar. O sistema solar foi há mais ou menos 13 bilhões de anos atrás, não tenho como me certificar, mas é aproximadamente isso. A teoria mais aceita até hoje sobre a origem do sistema solar e, consequentemente, da Terra é a teoria da nebulosa celular, proposta em 1644 por René Descartes, reformulada em 1775 por Immanuel Kant e, posteriormente, em 1796, por Pierre-Simon de Laplace, né? Segundo essa teoria, o sistema solar e nosso planeta se formaram a partir do colapso de uma nuvem que estava rotacionando em alta velocidade e contraiu-se, originando primeiramente o Sol ao seu centro e ao redor os planetas e demais astros que nós temos aí, tá bom? Quanto ao seu formato, a Terra é uma esfera geóide, ou seja, tem seus polos achatados. Hoje sabe-se que a Terra gira em torno do Sol, bem como os demais planetas do sistema solar. É o chamado heliocentrismo. Porém, houve épocas em que se pensava que a Terra era o centro e a Lua, o Sol e demais planetas giravam em torno dela. É o chamado geocentrismo, que foi defendido por Cláudio Ptolomeu, isso na era cristã. 14 séculos depois, Nicolau Copérnico derrubou a teoria do geocentrismo e propôs o heliocentrismo, onde o Sol é o centro do sistema solar, como conhecemos hoje. A teoria do heliocentrismo foi aperfeiçoada e comprovada posteriormente por Galileu Galilei, Kepler e Isaac Newton, sendo a mais aceita atualmente entre a comunidade científica, né, galera? Então, o Ptolomeu, ele viveu na Idade Média e naquela época quem era contrário às ideias, né, da religião morria, né? Era enforcado, queimado e tudo mais, tá bom? Bom, nós podemos dizer que o sistema solar, podemos não, né? A ciência diz que o sistema solar é formado pelo Sol, ao centro, e pelos planetas rochosos, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, os mais antigos, e pelos gigantes gasosos, que são Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, os mais novos, tá certo? Por quê? Porque o primeiro planeta que se formou, segundo essa teoria científica, foi Mercúrio. Então Mercúrio é o mais velho. Logo, o Netuno, que é o último, ele acaba sendo aí o planeta mais novo, ou seja, o mais recente a ser formado aí no nosso sistema solar, tá bom? Vamos falar um pouquinho agora sobre os movimentos do planeta Terra. Então, nós conhecemos os dois principais, que são rotação e translação. Tem outros, só que nós não vamos tratar aqui, tá bom? Bom, a rotação é o movimento que a Terra realiza em torno de si mesma, circulando ao redor do seu próprio eixo imaginário central durante um período aproximado de
24 horas, com uma velocidade média de 1.666 km por hora. Olha aí, pessoal, que extraordinário. Então, nesse momento, você está pelo menos a 1.666 km por hora aí girando, né? E nós não sentimos esse movimento, dado o tamanho do planeta, tá? E outras propriedades da matéria, como a inércia, por exemplo. A rotação ocorre no sentido anti-horário, ou seja, de oeste para leste, o que faz com que o movimento aparente do Sol seja de leste nascente para o oeste, que é o poente. Então, toda manhã você vai ver o Sol nascendo no lado leste. Então, você olha para frente, é o lado norte. A sua direita é o leste e a sua esquerda o oeste, tá legal? A principal consequência desse movimento é o que? A sucessão de dias e noites, tá? Pessoal, só voltando um pouquinho aí a velocidade de rotação, tá? Então, essa velocidade de rotação está na linha do Equador, que é a metade, né? O meio do globo terrestre. Então, ali a velocidade ela é muito grande. Conforme a gente vai indo para os polos, polo norte ou polo sul, essa velocidade vai diminuindo. Por quê? Porque vai diminuindo também o tamanho da esfera, né? o tamanho do diâmetro do planeta Terra. Então, o que acontece? As bases de Alcântara, aqui no Brasil, o Cabo Canaveral, lá nos Estados Unidos, eles estão localizados próximo a essa linha do Equador. E quanto mais próximo à linha do Equador, a velocidade é maior. Tá? Sendo maior, quando você vai lançar por exemplo, um foguete, né? Ou uma espaçonave, você aproveita melhor esse impulso por conta da velocidade. Uma informação interessante para você ter, tá? Bom, então aí nós temos um desenho aí que representa o movimento de rotação da Terra, né? E também o movimento de translação. Então aqui está a rotação e aqui está a translação, tudo bem? Continuando aí nossa videoaula, tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre a translação. O que é a translação? É um movimento elíptico que a Terra executa ao redor do Sol, com uma duração de 365 dias e 5 horas e 48 minutos, a uma velocidade de 107 mil quilômetros por hora. Ou seja, se você já se espantou com os 1.666 da rotação, veja que extraordinário, né? A Terra ela está girando em torno do Sol a uma velocidade aí de 107 mil quilômetros por hora, ou seja, nós estamos a essa velocidade aí passeando aí pelo sistema solar junto com a nossa espaçonave que é a Terra, tá? Quando a Terra termina uma volta completa em relação ao Sol, ou seja, em torno do Sol, dizemos que passou um ano, tá? Então, o ano ele é contado aí justamente por esse movimento de translação. A principal consequência desse movimento é também a origem das estações do ano, que ocorrem pelo fato de o eixo do planeta Terra apresentar uma inclinação de 23 graus e 27 minutos, ocasionando a sucessão dos solstícios e equinócios. Então, o que acontece aí, tá? Então, a Terra ela está inclinada, ela não está reta. Essa inclinação, de acordo com esse movimento elíptico que a Terra faz em torno do Sol, nós temos diferentes entradas de raios solares no planeta, né? Determinando aí o que? As estações do ano, que nós já conhecemos, tá legal? Outro ponto que nós devemos aí colocar em pauta é o seguinte: então você vê que a rotação não é apenas, né, um ano não tem apenas 365 dias como aí no seu calendário. Na realidade tem mais 6 horas, né, que sobram a cada ano, tá certo? Então o que vai acontecer? A cada ano você deixa de contar 6 horas. Ao passo que, ao final de 4 anos, você tem mais um dia para incluir no ano. Aí o ano bissexto, né? O ano bissexto é o ano que tem um dia a mais, o dia 29 de fevereiro. Isso aí, 29 de fevereiro. Isso por quê? Porque nós estamos contando um dia a mais que deixamos de contar durante os anos que passaram, tá legal? Bom, aí nós temos dois fenômenos chamados solstícios e equinócios, né? São dois fenômenos referentes às diferentes formas com que o nosso planeta, a Terra, é iluminado pelos raios solares. Acontece que, por causa do movimento de translação, bem como pela inclinação do planeta ao longo do ano, os raios solares apresentam-se de maneiras diferenciadas. Então, solstícios e equinócios estão relacionados com
a posição do planeta em relação ao Sol. Vamos lá então. Vamos ver aí como é que ocorre, por exemplo, o equinócio. O equinócio, né, são os períodos do ano, os equinócios, né, são os períodos do ano em que a Terra é iluminada igualmente nos dois hemisférios, tanto o hemisfério sul, né, como também o hemisfério norte. Então perceba que a Terra ela não está inclinada, né, ela está numa posição uniforme aqui. Então a quantidade de raios solares que recebe é o mesmo, tanto no polo sul quanto no polo norte. Tá legal? Os equinócios ocorrem em dois períodos do ano, nas proximidades do dia 21 de março, quando ocorre o equinócio de outono no hemisfério sul, e nas proximidades do dia 23 de setembro, quando ocorre o equinócio de primavera. Né? Então, quando nós estamos nas estações de outono e primavera, nós estamos no equinócio de outono e equinócio de primavera. Para você entender melhor, vamos ver aí a próxima segmento aí, que são os solstícios. Né? Já os solstícios são os períodos em que a Terra é iluminada de maneira desigual nos hemisférios. Assim, no dia 21 de junho, há indicação do solstício de inverno no hemisfério sul e de verão no hemisfério norte. Então, enquanto no hemisfério sul é verão, no hemisfério norte é inverno e ao contrário, quando no norte é verão, no sul é inverno, tá legal? Com os dias menores do que as noites, e no dia 21 de dezembro há solstício de verão no nosso hemisfério, com as noites menores do que os dias. Então veja aí as figuras, né, dos solstícios. Então aqui nesse caso, nessa primeira figura aqui, nós temos o verão no norte. Né? Então aqui está a região norte que está recebendo maior quantidade de luz em relação a sul. Né? Então na sul nós temos aqui os dias menores e noites maiores, enquanto lá no norte os dias são maiores. Então está aqui a linha do Equador, né? O Brasil está aqui, ó, na América do Sul. Aqui nós estamos praticamente, né, perto da linha do Equador. Então os estados que ficam próximos da linha do Equador, os países, eles não sentem muito essa diferença. Por quê? Porque essa aqui recebe calor tanto no solstício de inverno quanto no verão. Lógico que no verão, dependendo da região, vai receber mais luz solar. Né? E aqui é o contrário. Veja bem que aqui no caso, desculpa, o norte está recebendo menos luz, enquanto o sul está recebendo mais luz. Tá? Então aqui é verão no sul e aqui inverno no sul. Tudo bem? Então, só para você entender um pouquinho melhor o que são solstícios e equinócios. É importante lembrar que as estações do ano estão diretamente associadas a esses processos, sendo inversas entre um polo e outro. Se for outono em um hemisfério, será primavera no outro, e se for inverno em um hemisfério, então será verão no outro, que nós falamos aí. Tudo bem, pessoal? Então, essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que tenha contribuído com o seu conhecimento aí e bons estudos, tá bom? Até a próxima aí. Valeu!